Você paga achando que resolveu o problema. O dinheiro sai da conta da empresa, o comprovante está na tela, a rotina segue. Minutos depois, vem a ligação, não recebemos nada. E agora? O fornecedor continua cobrando, o banco diz que a operação foi autenticada, e o prejuízo para no seu colo. Hoje, eu vou te mostrar quem pode responder por um Pix desviado ou por um boleto falso, e o que fazer nas primeiras horas para não perder dinheiro e prova. Imagine a cena. O financeiro está correndo contra o relógio. A cobrança chegou com aparência normal. O boleto tem a identidade visual de sempre, ou a chave Pix veio pelo canal que parecia legítimo. Ninguém quer atrasar pagamento, ninguém quer romper com o fornecedor, ninguém quer travar a operação. O pagamento é aprovado. Tudo parece sob controle. Só que, de repente, o chão some. O fornecedor afirma que não recebeu. E nesse instante, a empresa entra num labirinto em que todo mundo aponta para o outro. O banco fala em autenticação. O fornecedor fala em inadimplência. E a empresa, que agiu de boa fé, fica no meio do fogo. Mas aqui existe um ponto decisivo. Embora o prejuízo pareça igual, a história pode ter começado de 3 formas completamente diferentes. Na primeira, a conta bancária da empresa foi invadida, e o Pix saiu sem autorização real. Na segunda, o pagamento foi voluntário, mas induzido por fraude, porque o boleto ou a chave Pix foi adulterado no caminho. Na terceira, o ambiente do próprio fornecedor foi comprometido, e a cobrança falsa chegou com aparência legítima. Percebe como a resposta jurídica muda? A pergunta não é só quem perdeu o dinheiro. A pergunta é, onde a fraude nasceu, quem tinha o dever de impedir isso e o que você consegue provar agora. E aqui está a tese prática mais importante deste vídeo. Antes de discutir culpa, reconstrua a trilha da fraude. Porque no mundo real, quem reage rápido com prova organizada sai na frente de quem apenas reclama que foi vítima. Enquanto a equipe tenta entender o que aconteceu, a lei começa a colocar ordem no caos. O Código Civil entra em cena com uma regra simples e dura. Conforme o artigo 308 do Código Civil, o pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente. Em regra, pagar ao fraudador não extingue a dívida. Traduzindo, se o dinheiro foi para o golpista, o fornecedor pode continuar cobrando. E é exatamente aí que muitos empresários tomam o segundo susto, porque percebem que podem sofrer o golpe e ainda continuar devedores. Só que a história não termina aí. O artigo 309 do Código Civil abre uma porta relevante. Ele admite, em determinadas situações, que o pagamento feito de boa-fé ao chamado credor putativo produz efeito, quando havia uma aparência objetiva de legitimidade. O que isso significa na prática? Significa que, se a cobrança falsa era externamente convincente, se vinha de um canal que parecia autêntico, se os elementos objetivos induziam uma empresa diligente a acreditar que estava pagando corretamente, pode existir uma discussão séria sobre a validade desse pagamento. Mas atenção, isso não se presume. Isso se prova. E prova, aqui, vale ouro. Quer ver por quê? O artigo 373 do Código de Processo Civil lembra que o ônus da prova importa. Quem alega falha do banco, comprometimento do fornecedor ou a própria boa-fé precisa mostrar a trilha dos fatos. E trilha dos fatos não é discurso. É documento. É cabeçalho de e-mail. É conversa preservada. É comprovante. É horário. É cronologia. É print com contexto. É registro de contestação. Sem isso, a narrativa da empresa perde força justamente quando mais precisa convencer. Agora vamos avançar um passo. Se o problema está no banco, a análise muda bastante. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem 2 pilares muito importantes. A súmula 297 reconhece que o Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições financeiras.
E a súmula 479 afirma que os bancos respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Em português claro, se houve falha de segurança da operação bancária, abertura negligente de conta fraudulenta, ausência de controles razoáveis ou omissão diante de movimentação claramente atípica, a tese contra o banco ganha força. Mas cuidado com um erro comum. Muita gente escuta isso e conclui, então o banco sempre paga. Não é assim. Os tribunais vêm distinguindo uma situação da outra. Quando a transferência foi autorizada voluntariamente pelo cliente, apenas porque ele caiu numa fraude de engenharia social, sem demonstração concreta de falha específica do banco, a responsabilização da instituição não é automática. E aqui mora um dos pontos mais perigosos desses casos. A sensação de injustiça é enorme, mas o direito não decide pela sensação. Ele decide pela origem da falha e pela prova do dever violado. Se o golpe aconteceu via Pix, existe ainda um mecanismo que precisa entrar imediatamente em cena, o chamado Mecanismo Especial de Devolução, previsto no regulamento do Pix do Banco Central, instituído pela Resolução do Banco Central número 1, de 2020, e por atos complementares. Ele não é uma promessa de recuperação integral. Não cria milagre. Mas ele exige reação rápida, tecnicamente orientada, e pode viabilizar bloqueio ou devolução parcial ou total se houver saldo disponível. Então eu te faço uma pergunta objetiva: quantas empresas perdem a chance de reagir porque tratam o caso como um mero problema financeiro, e não como incidente bancário e probatório? Mais do que deveriam. Agora vamos para o ponto em que o empresário precisa parar de sofrer passivamente e começar a decidir com estratégia. Se a fraude decorre de invasão de conta ou de operação não reconhecida, a linha de atuação costuma ser mais forte contra o banco. O fundamento passa por falha de segurança, fortuito interno e dever de proteção da operação. Se, ao contrário, a fraude nasce de adulteração de boleto, troca de chave Pix ou falso pedido de alteração de dados bancários vindo do canal do fornecedor, a lente muda. A pergunta passa a ser outra: o ambiente do fornecedor foi comprometido? A comunicação dele foi desviada? Ele falhou no dever de segurança e na boa-fé objetiva? E aqui o Código Civil volta ao centro da história. Os artigos 186, 187 e 927 tratam do ato ilícito, do abuso de direito e do dever de indenizar. Já os artigos 389, 422 e 945 ajudam a enxergar inadimplemento, boa-fé objetiva e culpa concorrente. Em termos simples, o direito vai medir a conduta de todos os envolvidos. O fornecedor adotou o canal seguro? A empresa pagadora verificou mudança abrupta de dados bancários? Houve urgência artificial? O nome do beneficiário era incompatível? O CNPJ não batia? Existia procedimento interno de dupla checagem? Cada resposta altera a distribuição do risco. E é exatamente aqui que a realidade empresarial aperta. Porque às vezes a empresa quer uma resposta instantânea, me diga logo quem paga. Só que essa pressa pode custar caro. Se a empresa ignorou sinais evidentes de fraude, pode surgir culpa concorrente, nos termos do artigo 945 do Código Civil. Se o fornecedor criou, ainda que sem intenção, uma aparência objetiva de legitimidade por falha em seu sistema ou em sua comunicação, a responsabilidade dele pode entrar no radar. Se a instituição financeira falhou nos mecanismos de segurança ou permitiu a circulação do valor por conta sabidamente problemática, o banco pode responder. Não existe atalho seguro, existe diagnóstico técnico do ponto exato onde o risco se materializou. Então o que fazer nas primeiras horas? Primeiro, acione imediatamente o banco de origem e o banco de destino. Peça bloqueio, formalize contestação e solicite o procedimento aplicável ao mecanismo especial de devolução, quando cabível. Segundo, notifique o fornecedor por escrito e exija a preservação dos registros de comunicação. Terceiro,
Registre boletim de ocorrência. Quarto, preserve absolutamente tudo: cabeçalhos de e-mail, conversas, comprovantes, telas do Internet Banking, alteração de cadastro, horário de envio, horário de pagamento, nome do favorecido, chave Pix, identificação da conta de destino. Quinto, se houver apólice de crimes cibernéticos, acione a seguradora sem demora. Parece muito? Mas é justamente essa organização que transforma um susto em um caso juridicamente defensável. Depois vem a segunda camada, a estratégia processual. A depender do caso, a ação pode ser direcionada contra o banco, contra o fornecedor ou contra ambos. Em situações urgentes, pode haver espaço para pedido de tutela para rastreio e bloqueio de valores, se ainda houver saldo. E aqui um detalhe muda o jogo: muitas vezes o sucesso não está apenas em ganhar no final, mas em impedir o esvaziamento completo do dinheiro no começo. Por isso, tempo não é detalhe. Tempo é ativo jurídico. Só que existe uma lição ainda mais valiosa, e ela começa antes do golpe. A melhor defesa da empresa nasce na prevenção. Política de confirmação por duplo fator humano. Validação independente de alteração de dados bancários. Conferência de titularidade antes do Pix. Homologação de canais oficiais. Treinamento antifraude. Revisão contratual com cláusulas sobre comunicação segura e resposta a incidentes. Parece burocracia até o dia em que um comprovante perfeito esconde um destinatário errado. E nesse dia, o protocolo que parecia exagerado vira a diferença entre um susto controlável e um prejuízo milionário. No fim dessa travessia, o empresário percebe que a pergunta certa nunca foi apenas quem paga. A pergunta correta é: quem assumiu o risco do ponto que falhou? Quem tinha o dever jurídico de impedir o desvio e o que a prova consegue demonstrar sobre isso? Banco não responde sempre. Cliente não responde sempre. Fornecedor não responde sempre. O direito olha para a origem da fraude, para o dever de segurança e para a conduta concreta de cada participante. Então, guarde esta frase: ao primeiro sinal de golpe, trate o caso como incidente jurídico e probatório, não apenas como problema financeiro. Essa é a síntese estratégica do vídeo. O caminho de recuperação, de defesa e até de negociação muda completamente quando a empresa reage com velocidade, método e prova. E eu preciso reforçar um ponto ético essencial: este conteúdo é informativo e não substitui uma análise jurídica individualizada. Em fraudes empresariais, pequenas variações de fato mudam por completo a tese aplicável, a distribuição de responsabilidade e a chance real de recuperação do prejuízo. Se você quiser, deixe nos comentários uma dúvida geral sobre o tema ou conte, sem expor dados sensíveis, qual é a maior dificuldade da sua empresa para prevenir fraude em pagamentos. Isso me ajuda a trazer os próximos vídeos com foco no que realmente acontece na prática. Se este conteúdo te ajudou a enxergar o problema com mais clareza, inscreva-se no canal para acompanhar análises objetivas sobre riscos jurídicos empresariais que podem afetar caixa, contratos e operação. E, terminando este vídeo, abra o próximo conteúdo que vai aparecer na tela para continuar essa sequência de proteção jurídica da sua empresa. Eu sou Lucas Lisboa, da LLR Advocacia. Um abraço, e as informações de contato do escritório estão na descrição do vídeo.